Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre equação e inequação do primeiro grau. Muito bem, uma equação do primeiro grau é uma equação da forma ax mais b igual a zero, onde a e b são números reais com a diferente de zero. Ok? Muito bem. Então, o nosso objetivo aqui, uma vez que A e B são constantes, é determinar x a partir do conhecimento de A e de B. O que é bastante simples, né? A gente pode, operando aqui nessa equação, a gente pode subtrair B em ambos os lados, certo? E, em seguida, dividir por A. Então, a gente encontra x igual a menos B sobre A, certo? Então, esse valor aqui, x igual a menos b sobre a, ele é chamado de raiz da equação ax mais b igual a zero. Então, eu vou chamar aqui essa equação de equação 1, certo? Então, a gente diz que, x é uma raiz da equação 1, certo? Então, dizemos, esse valor aqui, é uma raiz da equação 1. Na realidade, só tem um único valor determinado, porque o B e o A são dados, só tem um único valor, então na verdade é a única, certo? Eu coloquei aqui uma raiz, mas é a única raiz da equação 1, ok? Muito bem. Geometricamente, eu posso interpretar esse valor aqui através da ideia de função afim. Por quê? A gente sabe que a x mais b é uma função afim. Então, se eu tomo f de x igual a ax mais b, certo? Então, a gente tem aqui, a gente pode associar a essa função o seu gráfico. Então, a gente pode aqui esboçar o gráfico dessa função f. Ok? Aqui na variável x, na variável y. Tudo bem? Bom, eu posso admitir que esse aqui seja o valor de b, Vou pegar, por exemplo, a minha função decrescente, tá? A gente sabe que a função decrescente corresponde a um a negativo, não é isso? Certo? Então, isso aqui seria a sua função f de x igual a ax mais b. E esse valor aqui, onde intersecta o eixo x, é precisamente o ponto x igual a menos b sobre a. X igual a menos b sobre a. É precisamente esse ponto aqui, certo? Justamente, a interpretação disso é justamente o quê? F de x sendo isso, então essa equação aqui pode ser escrita como sendo f de x igual a zero, ou seja, o valor de x que anula a função, ou seja, o valor de x que intersecta o eixo x, certo? Então, esse valor aqui separa o nosso gráfico em dois intervalos, aqui o nosso eixo x aqui em dois intervalos. O intervalo onde a função vai assumir valores positivos e o intervalo onde a função vai assumir valores negativos, certo? É interessante aqui a gente observar que no nosso desenho aqui, implicitamente eu estou indicando que A é menor que zero, justamente por isso que eu estou tomando aqui essa função como sendo decrescente, certo? Então, isso daqui seria o que a gente chama de estudo do sinal da função afim. Eu estaria determinando que a função afim ela é positiva, f de x, ela é maior que zero se e somente se, esse aqui é o caso A negativo, tá? Esse aqui seria o caso A negativo. Então, f de x é maior que zero se e somente se x for menor do que menos b sobre a, x for menor do que b sobre a, f de x vai ser igual a zero
se somente se x for igual a menos b sobre a. E, finalmente, f de x vai ser negativo se somente se, né, x for maior do que menos b sobre a. Evidentemente que se o a for positivo, eu vou ter uma configuração, né, diferente. Se o a for positivo, então a função vai ser crescente, então a direita da raiz ela vai ser positiva, né, então aqui vai virar maior, aqui vai virar menor, certo? Então no caso aqui que eu esbocei seria assim, dessa forma, certo? Muito bem. Então, determinar a raiz de uma equação do primeiro grau é equivalente a encontrar um zero da função f, né? Então, se por um lado o x igual a menos b sobre a, no contexto ali de equação ele é chamado de raiz, no contexto de função ele é chamado de zero da função f, né? É um zero, né, da função f, ou seja, um valor que anula a função f. Ok? Então, quando eu estou falando de função, eu falo de zero, quando eu falo de equação, eu falo de raiz. Tudo bem? Muito bem. O que seria, então, uma inequação do primeiro grau? Uma inequação do primeiro grau é você resolver, ao invés de uma igualdade, é você resolver uma desigualdade, certo? Que pode tanto ser estrita, né, como não. Uma desigualdade estrita é uma desigualdade do tipo maior que ou menor que. Uma desigualdade que não é estrita é uma desigualdade do tipo maior do que ou igual, menor do que ou igual. Então, eu vou colocar aqui como exemplo de inequação do primeiro grau, uma inequação do tipo ax mais b menor do que ou igual a zero, certo? Então, esse seria aqui, né, um exemplo de inequação do primeiro grau. Se eu tenho a desigualdade estrita, né, eu tenho a ausência, né, da minha raiz como solução. Então, como é que a gente resolve uma inequação do primeiro grau no caso geral? No caso geral, a gente vai trabalhar como se estivesse com uma equação, certo? Uma das maneiras de você trabalhar seria essa, né? Você trabalhar como se fosse uma equação, e aí você vai ter que tomar cuidado com o sinal, né, aqui do A. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o caso, né, para a gente trabalhar aqui. Eu vou supor que a gente está nessa mesma situação onde o A é negativo, tá? Então, eu vou supor que o A é menor que zero, certo? Então, se o A é menor que zero, como é que eu saio dessa inequação? Eu continuo somando B, ou melhor, subtraindo B em ambos os lados, certo? Só que agora, na hora que eu vou dividir por A, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu tenho A um número negativo, como é o meu caso aqui, a minha desigualdade, ela muda de orientação. Se ela era menor ou igual, ela se torna maior ou igual e vice-versa. Então, agora seria maior ou igual a menos B sobre A. Ou seja, o que essa inequação aqui está me perguntando? Se eu olho novamente para a função f como sendo uma função afim a x mais b, isso aqui é equivalente a dizer quando é que a função f é menor ou igual a zero. Ou seja, quando é que a função f está abaixo, né, do eixo x. Então, seria, no nosso gráfico aqui, seria quando está à direita, né, do x igual a menos b sobre a, ou seja, quando o x for maior ou igual a menos b sobre a, que é justamente o que a gente encontrou aqui. Então, a gente pode, né, analisar, né, essa pergunta aqui, simplesmente resolvendo a equação e depois buscando a desigualdade que a gente deseja, né? Eu posso, fazendo aqui operações, né, observando, né, o sinal de A, e eu posso chegar nesse resultado, ou eu posso simplesmente olhar para o gráfico da minha função, fazer o estudo do sinal, eu encontro apenas a raiz, faço o estudo do sinal e determino o intervalo que seria favorável aqui para mim. Então, esse aqui seria a minha solução dessa inequação, certo? Ok? Bom, basicamente é isso. Então, vamos fazer aqui agora um exemplo, né, para mostrar aqui na prática o que a gente desenvolveu. Eu tenho aqui uma inequação da forma menos 2x mais 1 menor que zero. Então,
Então eu posso olhar para esse problema de duas formas, né? Uma seria fazer manipulações algébricas e determinar diretamente o valor de x, né? O que é muito comum, o que é muito simples, tá? Em problemas como esse aqui é o mais recomendado. Então o que a gente faria, né? Seria a nossa primeira solução. A gente tem menos 2x mais 1 menor que zero. Então a gente subtrai 1 em ambos os lados, ficaria com menos 2x menor que menos 1. Agora a gente vai dividir por menos 2, lembrando que menos 2 é negativo, então a desigualdade vai, né, mudar de orientação, então vai ficar x maior do que 1/2, porque é menos dividido por menos, então fica mais, certo? Então essa aqui seria a solução, x maior que 1/2, certo? Essa seria a nossa solução. Essa seria a nossa primeira maneira de fazer. Qual que seria a segunda, né? A segunda é a que parte do estudo do sinal da função f de x igual a menos 2x mais 1, certo? Então a gente procederia da seguinte forma. Eu estou com a desigualdade menos 2x mais 1, certo? Menor que zero. Então antes de começar, eu olharia, né? Eu definiria a função f de x igual a menos 2x mais 1, certo? E eu vou em busca de encontrar o zero dessa função, né? Ela vai zerar, certo? Se somente se menos 2x mais 1 for igual a zero, né? Ou seja, se somente se menos 2x igual a menos 1, se somente se, né, dividido por menos 2, aqui como eu tenho igualdade não me preciso me preocupar, x igual a menos 1 dividido por menos 2, isso é 1/2. Então x igual a 1/2 representa para nós aqui o zero da função f, ou seja, quando a gente vai avaliar aqui, né, eu vou desenhar só o eixo x, né? É suficiente desenhar o eixo x. Então a gente tem aqui, vou representar aqui o x igual a 1/2, né, como sendo aqui o zero da minha função. Essa função f, ela é crescente ou ela é decrescente? É fácil a gente perceber que ela é decrescente. Por quê? Porque o a, né, a taxa de variação, né, o a igual a menos 2, né, é negativo, né, é menor do que zero, ou seja, essa minha função ela é decrescente. Então, o gráfico dela vai ser uma reta descendente, certo? À esquerda é positivo, né, porque está acima do eixo x, à direita é negativo, ou seja, eu estou fazendo aqui o estudo do sinal, né, o estudo do sinal da minha função f, certo? Então, essa aqui seria a nossa f de x, certo? É apenas um esboço, tá? Eu estou me preocupando apenas com o sinal, que é o que me interessa. Então, na realidade, a nossa pergunta é, né, quando é que f de x é menor que zero? Né? Essa equação aqui, ela é equivalente, né? Vamos chamar aqui de inequação 1, né? Então, a pergunta relacionada à inequação 1 é equivalente a quando é que f de x é menor do que zero. F de x é menor que zero se x estiver à direita de 1/2, ou seja, quando x for estritamente maior que 1/2, né? Pelo nosso gráfico aqui, né? Isso ocorre se somente se x for maior do que 1/2. Então, graficamente, a gente coloca aqui uma bolinha, vou colocar em outra cor, né? A gente coloca aqui uma bolinha aberta aqui no meio, para dizer que o meio não faz parte da solução, né? E a gente marca aqui o que está à direita, né? Ou seja, esse aqui seria a solução gráfica, né? É apenas o que está achurado aqui em laranja, certo? Que é o que justamente representa isso daqui graficamente, seria isso. E aí você chega na sua solução. Essa solução aqui é uma solução muito mais analítica, né? Ela faz o estudo do sinal, ela é uma solução que detalha muito mais do que essa primeira. Para uma inequação simples como essa que a gente pegou, isso daqui seria suficiente. Entretanto, a gente vai ver que tem problemas, né, que lidam com inequações que não são necessariamente inequações do primeiro grau, mas são inequações que envolvem, né, funções afins, e aí pode envolver produto, pode envolver quociente de funções afins, e aí esse estudo aqui ele vai ser bastante necessário em alguns casos, certo? Então, por isso que eu quis simplificar essa inequação de duas formas, ok?
Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai começar a resolver a nossa lista de exercícios, certo? Então, você baixa a nossa lista de exercícios. A partir do próximo vídeo, a gente vai resolver alguns problemas, dentre os quais alguns vão envolver ali vão envolver em equações, e a gente vai utilizar, a gente vai ver que essa técnica aqui é realmente bastante útil em muitas situações, tá ok? Então, a gente se vê no nosso próximo vídeo.